de prédios, não o barulho de sirenes em meio ao caos, mas algo mais sutil, quase imperceptível. Um tilintar metálico abafado seguido de silêncio. Esse é o som que antecede o momento em que a música para. E quando ela para, alguém fica de pé, sem cadeira. E nesse jogo, o jogador sem cadeira pode ser você. O que está acontecendo agora com a dívida dos Estados Unidos não é uma crise comum. Não é um gráfico que desce e depois sobe. Não é apenas um número inflado ou uma manchete alarmista no noticiário financeiro. É algo muito mais profundo. Uma rachadura na fundação da confiança global. E a pergunta que está sendo murmurada nos bastidores de bancos centrais, fundos soberanos e salas de situação ao redor do mundo é direta e sombria. Quando o mercado de títulos dos Estados Unidos quebrar, o que quebra junto com ele? A dívida americana já ultrapassou. Ni hao! Ni hao, adoradores do Trump! Imitei agora o canal do meu amigo Felipe Durante. Ni hao, adoradores do Trump! Como que vocês estão lidando com essa situação? Opa, deixa eu ver aqui, parece que deu uma travada aqui. Vamos ver. Opa, apareceu. Olha a situação de momento. O que você acha do que está acontecendo? Porque você acostumou durante décadas com a história que os Estados Unidos era a maior nação do mundo. E o jeito que ele pregava, e os armamentos, as bélicas, tudo era exposto. Mas, de repente, parece que uma economia vai jogar tudo isso no chão. Bora lá ouvir isso aqui, que isso aqui está ficando interessante. Passou a marca dos 33 trilhões de dólares. Isso não é só um número colossal. Isso é mais do que o PIB de todos os países da Europa, da África e da América do Sul juntos. É como se os Estados Unidos tivessem tomado emprestado o valor total da produção de 3 continentes e prometessem pagar um dia. Mas e se esse um dia nunca vier? E se, pela primeira vez na história recente, os credores começarem a duvidar seriamente que o cheque será compensado? Por quase um século, o mundo confiou nos Estados Unidos. Não por ideologia, não por simpatia, mas por pragmatismo brutal. A lógica era simples. O dólar nunca falharia. Era o eixo de tudo. O guarda-chuva de proteção. O cofre mais seguro da Terra. A China confiava. O Japão... Então, bora lá conversar um pouquinho com vocês aqui, porque vocês que sempre idolatraram a terra do Tio Sam, os Estados Unidos, sei lá por que vocês nunca perceberam que toda a pobreza do planeta, toda a pobreza, toda a miséria é por causa deles. Quando você olha para a África e vê aquela fome, e você fica imaginando ali que aqueles presidentes são todos uns corruptos, mas o que você não sabe, ou não quer saber, na verdade você sabe, é que o FMI está por trás daquilo. Ou seja, cada vez que alguém empresta dinheiro dos Estados Unidos, existe uma regra, umas sanções que é colocada naquele país, limitando ele de prosperar. Ou seja, os Estados Unidos, ele emprestava o dinheiro para a pessoa, mas limitava a pessoa e ele dava a regra dos juros do país e quanto eles queriam receber de volta. E assim, a economia americana cresceu, mas com o sangue de outros. Foi assim no Brasil, foi assim em toda a África e foi assim na Europa. Na Segunda Guerra Mundial, quando aqueles países da Segunda Guerra Mundial estavam completamente destruídos, eles propuseram a reconstrução do país, fazendo exatamente isso que eu estou te dizendo para você. Ou seja, todo o dinheiro que foi para lá para reconstruir o país, entendeu? Aqueles países precisavam, estavam quebrados, mas existia uma regra, existia um limite.
Enquanto isso, foi assinado em termos um contrato aonde eles falavam bem da economia americana, da bandeira, de dia e de noite sem parar, através das redes de televisões, através de Hollywood, você era entupido diariamente sobre a cultura americana, sobre o seu juiz, sobre os seus policiamentos, como os melhores do mundo. Era o melhor exército, a melhor polícia, o melhor juiz. Eram as pessoas que tinham mais sabedoria, mais entendimento, mais capacidade que todo o planeta. Todos os outros eram apenas um coadjuvante. Foi assim com o Japão. E agora eu já estou adiantando a conversa. O Japão, quando eles tiveram a capacidade, país nenhum no planeta soltou aquelas bombas que vocês já sabem, as duas em um lugar. Só o Tio Sam teve essa coragem de fazer isso. Aí o japonês foi submisso. Eles emprestaram dinheiro para reconstruir o país, mas limitaram o país. O país não poderia fabricar arma de jeito nenhum, não teria exército, porque o exército japonês é o exército americano. Mas eles se esqueceram de uma coisa. O Japão, o asiático em si, mas nós estamos falando do Japão, eles são muito determinados. Em pouco tempo, a economia do Japão já tinha superado a economia americana. E eles tomaram aquele susto e falaram, peraí, mesmo com todas as sanções que nós colocamos neles, nós emprestamos dinheiro para os caras sobreviver e a economia dos caras cresceu tanto que eles estão superando a gente. Eu vou continuar com esse assunto mais na frente. Vamos ouvir aqui. Porque essas coisas não O acontecem. Japão confiava. O Reino Unido, a Alemanha, o Brasil, os fundos de pensão da Escandinávia, os bancos centrais africanos, as seguradoras suíças, até os oligarcas russos todos confiavam. E por isso compravam a dívida americana. Porque comprar dívida dos Estados Unidos era como comprar tempo, segurança, estabilidade. Mas desde 2008, essa fé começou a se desgastar primeiro lentamente, depois com urgência. E agora, com a explosão dos gastos, os juros subindo e as rachaduras no império ficando visíveis até para... Neste momento. Opa, bora lá. Então, deixa eu multar aqui até acabar essa propaganda aqui. Então, vocês vê que nos anos 70, eles perceberam que o Japão estava subindo muito, crescendo muito, então eles resolveram mudar o jeito da economia. Aquilo que era baseado em ouro começou a ser baseado em dólar. Então, todas as vezes que você compra, toda vez que você vende, todo país do mundo, toda pessoa do mundo, a cotação é feita em dólar. Então, se você comprar uma mercadoria na China, se você comprar uma mercadoria na Holanda, se você comprar uma mercadoria, sei lá onde vende mercadoria, a cotação é em dólar. E cada vez que cota em dólar, ou seja, a economia dos Estados Unidos vai crescendo muito mais. Aí você tem aquela impressão, entendeu? Que os Estados Unidos é um país infalível, um país completamente infalível, perfeito. Para que isso desse certo, eles tiveram que fazer uma coisa. Qual que era? Nos anos 70, eles começaram com o consumismo. O consumismo. E esse consumismo era para você comprar desenfreadamente. Você vai comprando. Você compra o que você não precisa e desse jeito a economia americana se vai
crescendo a economia americana. Porque se o leite está barato, em vez de você comprar 10 pacotes de leite por mês, mas o leite está num preço bom, então você compra 30 e bebe leite todo dia. Assim é com suco de laranja, assim é com carro, assim é com utensílios domésticos. Uma TV que você compra para durar ela, para que aquela TV durasse, um exemplo, 3, 4 anos na sua casa, mas o consumismo fez com que você comprasse uma televisão por ano. Ou seja, você pega aquela televisão usada que você não quer mais, você coloca lá no carrinho do lixo lá, e aquela televisão vai para a reciclagem, você vai na loja e compra outra, que você pode pagar à vista ou a perder de vista. Assim foi com o carro, assim foi com o eletrodoméstico, mas aconteceu uma outra coisa. O salário do americano começou a subir, o sindicato começou a crescer, e eles tiveram uma grande ideia. Vamos levar as fábricas de carro, vamos levar as fábricas de televisões, de máquinas de lavar, para países pequenos na Ásia, onde o salário é pouquinho e a gente ferra aqui o sindicato dizendo que eles são comunistas, e eles levaram a maioria das fábricas de tudo para outros países, inclusive no Brasil. A fábrica da Ford, da Chevrolet, enfim, para a Argentina, para países da América do Sul e para toda a Ásia. Eles espalharam isso daí. Aí a mercadoria vem de lá, vem da China, que começou em 1972, vem da China, vem do Japão, vem de toda a Ásia ali, vai para dentro dos Estados Unidos com o precinho desse tamanho, porque o salário nesses lugares era baixíssimo, não tinham leis trabalhistas ali, ou seja, qualquer um podia trabalhar. Para a Índia também, tá? Para a Índia, e assim eles cresciam. Todos vocês se lembram que era comum você ouvir nos anos 80 que a China tinha trabalho com crianças. Quantas vezes nós ouvimos que a Nike não iria, que pessoas não iriam comprar um tênis da Nike porque era feito por crianças chinesas, era um trabalho escravo. Mas, na verdade, essa coisa era incentivada pelo próprio Estados Unidos. Era eles que incentivavam, porque eles não queriam que fizesse dentro do seu próprio país, porque era muito caro, o trabalhador ganhava muito, e eles arrebentaram o sindicato, levaram as fábricas, então começou aquele êxodo de pessoas ali do México, de outro país, invadir os Estados Unidos para fazer serviço que o americano não queria fazer, como jardim, limpar piscina, empregada doméstica, babá, e o americano estava na vida boa. Mas, enquanto isso, esses países asiáticos, que não são besta nem nada, o que foi que eles criaram? Eu vou dar um exemplo aqui da empresa chamada Hyundai. Enquanto os Estados Unidos, que levou as fábricas da Ford, da Chevrolet, lá para a Coreia, para fazer esses carros, os caras falaram, a gente faz o carro para vocês, mas a gente quer troca de tecnologia. E eles começaram a fabricar carro para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo fazer o carro deles. E hoje você conhece a Hyundai aí, mundo afora. Ou seja, eles cresceram e muito. Só que toda a Ásia fez isso. A China fez isso em 72. A gente faz tudo para vocês, a gente faz o que vocês precisarem de fazer, mas a gente quer troca de tecnologia, ou seja, a gente faz para você, mas vamos fazer o nosso.
E a China hoje, além dela fazer os iPhones da vida, ela faz os telefones delas. Hoje eles têm a Huawei, que rivaliza em tudo com a Apple. E aí? Ou seja, eles cresceram. E cresceram tanto que eles hoje rivaliza com os Estados Unidos na matéria da produção, na matéria econômica. Agora, para os Estados Unidos era muito mais barato fazer mísseis, fazer tecnologia de guerra lá dentro, mas havia aquele consenso: se você quer que eu faço, mas eu vou fazer o nosso com a tua tecnologia. E hoje a China tem praticamente a mesma tecnologia de armamentos bélicos que os Estados Unidos têm. E se eles têm, e ainda tem condição, tem um exército bem maior, tem muito mais navio, e vai saber mais o que esses caras têm. Aí você vai peitar esses caras? Você vai peitar. Agora você entendeu por que eu contei tudo isso para você em cima desse vídeo aqui? Hoje, a China, que todos achavam que ia ficar acuado, ela simplesmente cruzou o braço, deixou ele fazer a ascensão dele lá, porque a China foi sempre um país debaixo de sanção americana. Isso aí já dura uns 40 anos, a sanção americana sobre isso, sobre aquilo, muito mais imposto, mas mesmo assim, eles cresceram e olha lá o que aconteceu. Dignos de confiança? E se a resposta for não, quem está preparado para o que vem a seguir? Desde a crise de 2008, a dívida dos Estados Unidos triplicou. Em apenas um ano recente, o país precisou desembolsar mais de $1 trilhão só para pagar os juros da dívida acumulada. Pense nisso como pagar o mínimo da fatura do cartão para sempre, com o limite subindo a cada ano. Isso não é sustentabilidade. Isso é um castelo feito de papel, empilhado sobre mais papel, e alguém está riscando um fósforo. Para piorar, os maiores detentores da dívida americana começaram a abandonar o navio. Desde 2021, a China vendeu mais de $340 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O Japão seguiu o exemplo. Até os aliados mais tradicionais da América, como Reino Unido, Alemanha e Canadá, para que você perceba a situação do Tio Sam, né, de um governo perturbado, para você perceber a situação que até o Japão, que é um aliado histórico e sob sanção, que nem exército pode ter, nem arma pode ter, que o exército deles é o exército americano, eles simplesmente estão devolvendo. Você escutou aí. E agora, José? Começaram a se desfazer de seus papéis. O que antes era impensável virou manchete discreta nas sessões de economia. Aliados começam a reduzir exposição à dívida americana. Traduzindo, o mundo começou a duvidar. E é aí que mora o verdadeiro. Vamos lá, propaganda. Que isso? Você não paga para mim, então não tem propaganda. Quando você pagar, aí a gente faz propaganda de vocês. 3 trilhões. É o que esse número carrega. A perda de fé. O colapso de uma certeza que sustentou décadas de crescimento global. Imagine o que acontece com uma ponte onde os cabos de aço começam a se soltar um a um. Ela pode parecer firme até o último cabo romper. Essa ponte chama-se dólar americano. Por muito tempo, os Estados Unidos foram o refúgio universal. Quando o mundo entrava em pânico, corria para o dólar. Quando o petróleo oscilava, quando guerras estouravam, quando a inflação rondava o dólar, era o porto seguro. Mas e se o próprio... Agora você entendeu, se é que você entendeu isso, o porquê dos Estados Unidos tanto marretar a China, a Ásia, tanto marretar o que eles chamam de comunismo. É por isso agora, você está vendo. E outra coisa que
que você pode pegar o canal do Cobori, guarda esse nome aí, Cobori, vê lá no YouTube, aqui entra lá no canal do Cobori e você vai ver. A China investiu pesado na África. E os Estados Unidos ficou com dor de cotovelo. Por quê? Porque aquilo que eu falei no começo da nossa conversa aqui, enquanto os Estados Unidos empresta dinheiro ou vende a tecnologia para algum país, como o Brasil, como toda a América do Sul, como a Europa, como a Ásia, como a África, eles emprestam dinheiro ou vendem tecnologia. Só que ele coloca sanções naquele país. Eles limitam aquele país de crescer, ele cria um limite e você fica achando que é o seu presidente que não presta. Mas quando você está quebrado, quando você não tem dinheiro para comprar uma televisão, uma geladeira, um refrigerador, quando você não tem dinheiro para comprar, você vai aonde? Você vai numa loja que vende ou vai num banco e empresta o dinheiro. Então o banco empresta o dinheiro com juros que ele quer. Agora você imagina se esse banco ou se uma Casa Bahia chegasse para você e falasse assim, olha, eu vou te emprestar o dinheiro para você comprar essa televisão, você comprar esse refrigerador, mas tem uma coisa, na sua casa não pode ter isso, isso, isso e isso, e você não pode comprar de loja nenhuma. Você não pode comprar da loja A, da loja B, da loja C, somente aqui da Casa Bahia, e até você pagar a minha dívida, você não pode assistir o programa tal, você não pode ter amizade com fulano, com Beltrano. Pois é, gente. É isso que os Estados Unidos faz. Quando você pega dinheiro deles, quando você pega a tecnologia deles, eles vêm e colocam regras para que você possa agir. Você não é livre. Aí, sabe o que a China fez? A China humilhou os Estados Unidos. Eles foram para a África, emprestaram dinheiro, levaram tecnologia, mas não prenderam aquele país a regras, não levaram uma nova religião, um budismo lá para dentro, você tem que aceitar o nosso budismo. Não, não levaram nada. Se você não percebeu ainda, a China ela faz uma troca de tecnologia. Então, eles levam, é lógico, que a África tem que pagar eles pela tecnologia, tudo que eles estão levando lá para dentro. Mas eles estão levando muitos africanos para as universidades da China. Está sim de africano na China, fazendo faculdade. Só numa faculdade tem mais de 60 pessoas de origem africana estudando. Ou seja, eles estão levando tecnologia, eles estão levando conhecimento. A China investiu pesado na Etiópia. Há quilômetros e quilômetros de plantação na Etiópia. Daqui a 10, 20 anos, não vai ter mais pobreza extrema na Etiópia. Aquilo vai reduzir a, sei lá, em 80%. Não é só na Etiópia, é no Quênia, em outros países também, em Angola, em Moçambique. Tudo a China está investindo pesado. Enfim, na África toda. E não está colocando aqueles países como os Estados Unidos fazia. Ou seja, a bronca do Tio Sam é que eles mantinham aqueles países na rédea, não fazia, emprestava o dinheiro, mas limitava aquela pessoa. Era isso que o FMI fazia aqui no Brasil. Deitava e rolava. E outra coisa, você era obrigado a consumir tudo da cultura americana. Você consome a cultura americana 24 horas por dia.
Eu chego até a dizer que uma criança de 15, 16 anos, que estuda aí, que tenha um bom estudo, ela conhece muito mais da cultura americana do que a brasileira. Porque é isso que ela consome. Ela liga a TV, cultura americana. Ela vai na Netflix, cultura americana. Ela vai assistir um filme, cultura americana. Até as igrejas evangélicas estão se fantasiadas de Homem-Aranha, de Capitão América, de Thor. Não é Jesus, não. De Jesus, ninguém se fantasia. Mas de Capitão América, de Thor, fala sério. E aí, quando eles acordaram, a China já tinha entrado na África. E isso era para o Brasil estar lá na África há muito tempo mandando de tudo. O Brasil só não está lá na África pesado porque um camarada chamado Sérgio Moro destruiu aquela empresa que estava lá. Pois essa empresa já tinha invadido a África muito mais do que a China. Quando o Sérgio Moro fez aquela pataquada a mando do senhor Estados Unidos, a China caiu para dentro e ocupou o espaço. Mas foi bem feito para eles. Porque agora, bem feito que eu estou falando para os Estados Unidos, porque agora a China entrou e olha, e para ficar. Não tem o que fazer. Eu até digo aqui no meu canal, é lógico que isso aí é uma coisa que eu estou pensando, não tem a ver, talvez não tenha a ver com realidade. Só está faltando agora o Trump entrar numa de querer invadir a China militarmente. Todos nós, inclusive eu, sabemos que os Estados Unidos é o maior exército do planeta, o maior armamento do planeta. Mas a pergunta é, responde para mim aí, você que é idólatra dos Estados Unidos, me diz uma coisa, qual foi o país forte belicamente que dava para competir mano a mano que os Estados Unidos enfrentou até hoje? Me diz aí você, qual foi? Você pode falar da Segunda Guerra Mundial, mas foi um pool. Foi um pool. Estados Unidos, Grã-Bretanha, todos os países ajudando ele, com exceção de Japão e Itália, que estavam apoiando o Hitler. Japão e Itália estavam apoiando o Hitler. Os outros não. Inclusive a América do Sul aqui foi lutar lá muito. O Brasil acho que mandou uns 3 mil homens para lutar lá. Eu estou falando, acho. Pode ser que seja mais. Mas 3 mil eu tenho certeza. Então me diz aí você. A Guerra do Vietnã, perdeu. Guerra da Coreia, perdeu. Na verdade, o que eles queriam era fazer base militar à sombra desses países. Os Estados Unidos têm base militar em, sei lá, acho que tem mais de 1000 bases militares espalhadas nos países. Mas como é a Rússia belicamente exatamente? O que eles têm, o que eles não têm? Ninguém sabe. O que a China é belicamente? Aparentemente não é nada. Nós só vamos saber se o Donald Trump inventar de partir para cima. Senão nós não vamos saber, né? O porto começar a afundar? Imagine a ironia. A maior economia do planeta sufocando sob o peso de seus próprios empréstimos. Os Estados Unidos sempre tiveram uma carta na manga. Podiam emitir títulos e o mundo comprava. Mas se o mundo parar de comprar, se o mundo começar a vender, se o mundo exigir algo mais confiável como ouro, ou yuan chinês, ou euro digital. A confiança não é algo que se compra de volta com discurso. Ela se constrói ao longo de décadas e se perde em minutos. O problema é que todo o sistema global está baseado na confiança no dólar. Petróleo é cotado em dólar. Commodities, dólar.
Reservas internacionais? Dólar. Fundos de emergência de países inteiros em dólar. O que acontece se essa base rui? A crise da dívida americana não é apenas um problema fiscal, é uma bomba relógio geopolítica. Porque se o dólar desvaloriza, países que guardam reservas em dólar perdem poder de compra. Se os juros sobem, os Estados Unidos gastam mais com dívida do que com defesa. E se a confiança desmorona, o mundo desmorona com ela. Enquanto os Estados Unidos continuam aprovando pacotes bilionários, enquanto o Congresso se engalfinha entre cortes de impostos e aumento de gastos, enquanto ninguém quer pagar o preço político de dizer chega, o relógio corre. E as decisões que não forem tomadas agora serão impostas mais tarde por um mercado impiedoso. Se tudo em que você acredita fosse, de repente, colocado em dúvida, você perceberia. Ou continuaria vivendo como se nada tivesse mudado, confiando cegamente em estruturas que... Pois é, eu vou parar por aqui que você já entendeu mais ou menos. O tempo dirá, quem viver verá. Eu acho, é um achômetro que durante décadas os Estados Unidos brincou com outros países. Brincou, pagou uma de gatinho, incentivou bilionários de todos os cantos do planeta e morar lá. Entendeu? Vendeu a perfeição. Enquanto por trás ele limitava aqueles países de crescer, mas vendia a imagem do bom moço. E parece que está acabando. Parece, eu estou dizendo. Porque é lógico que eu sei que eles têm bomba atômica pra caramba. E eles são os únicos até hoje que soltaram bomba atômica. Ninguém teve tal ousadia. Como eu acho que não tem. A não ser os Estados Unidos. Só eles são capazes de fazer tal mal ao mundo. O sonho está virando pesadelo. Eu já fiz aqui uma paródia dizendo que o sonho americano é um cachorro. O sonho americano é um cachorro correndo atrás de uma linguiça, amarrado em um cabo de vassoura, onde aquele cachorro não consegue pegar de jeito nenhum, a menos que ele bata numa parede e em curta distância entre a linguiça e a boca dele. Esse é o sonho americano. Ele é dado para todos, é incentivado a todos, e todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar milionário e sai correndo para ficar milionário. 2 ou 3 vai chegar, mas da metade vão morrer no meio do caminho de infarto de tanto correr ou outro tipo de doenças ou de úlcera. Porque o esforço para conseguir pegar aquela linguiça foi gigantesco. Depois de um certo tempo, o camarada para de correr e aí descobre que a saúde é paga. Aí descobre que aquele estado que tanto incentivou ele correr, que deu ferramentas para que ele correr, nunca pensou em cuidá-lo. Aí o cara correu tanto atrás do dinheiro, mas quando ele conseguiu ganhar algum dinheiro, ele não tinha dinheiro para pagar as doenças que ele arrumou tentando ganhar dinheiro. Você entendeu? E o cara, ele morre falando, ele não conseguiu, mas ele tentou. Eu não consegui ser milionário, mas eu tentei. Lá na União Soviética, lá na China, as pessoas não podem nem tentar. Isso que foi pregado para você durante anos, décadas. Essa máscara está caindo. Fui! Fiquem com Deus.
se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.